hoje, como eu falei, é depressão ou ansiedade. Você sabe a diferença? Tá? Bom, gente, vamos definir primeiro o que é ansiedade. Como que a gente define ansiedade? Tá? Ansiedade basicamente se eu falei ansiedade, eu tenho que pensar em duas palavrinhas. Na palavrinha medo e na palavrinha antecipação, preocupação. Se tem ansiedade, vai ter um ou o outro, ou os dois, tá? Falou em ansiedade, tem que vir na nossa mente medo ou preocupação ou os dois, tá? Sempre assim. Alguns transtornos vão estar mais associados com medo, outros transtornos de ansiedade mais associados com a preocupação, tá? E aí, vale a pena a gente entender que essa preocupação e esse medo nem sempre vão ser ansiedade, mas eu vou falar isso já já, tá? Existe o medo bom e existe a preocupação boa também. Então, uma crise de ansiedade pode ocorrer quando a pessoa, mesmo sem perceber ou sem querer, tá, começa a antecipar situações que não ocorreram e que na grande maioria das vezes nem vão ocorrer, tá? Tem estudo que mostra, por exemplo, que 80 a 90% das nossas preocupações jamais ocorreram, tá? E é muito interessante a gente falar, tem estudo que faz isso, mas eu não acredito nesse estudo. Basta a gente olhar para a nossa vida, né? Pensa aí quando você tinha 10 anos, quando você tinha 15 anos, quando você tinha 20 anos, e vai pensando na sua vida até hoje. Quando você tinha 10 anos, provavelmente você tinha algumas preocupações. Quando você tinha 15, outras. À medida que a gente vai envelhecendo, as nossas preocupações vão mudando, né? E se a gente voltar lá atrás, aquilo que a gente preocupava lá atrás, na maioria das vezes não ocorreram. Então é interessante a gente pensar isso. A maioria das nossas preocupações não acontecem. É algo muito mais imaginário do que real. Preocupação em excesso, a preocupação improdutiva, ela está numa esfera muito mais mental do que real. Então, uma crise de ansiedade pode ocorrer, como eu disse, quando a pessoa, mesmo sem perceber ou querer, passa a antecipar situações preocupantes e busca soluções. O grande problema é esse. Além da pessoa antecipar, ela busca soluções para algo que não existe. Então é muito difícil. Você não vai ter solução. Como que você vai ter solução para algo que não existe? Né? Essa é uma das características da preocupação improdutiva. Então, a preocupação em excesso é uma característica fundamental, essencial para os transtornos de ansiedade. Principalmente o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Como consequência disso tudo, o que a pessoa vai apresentar? Sinais mentais, sintomas, tanto sintomas mentais quanto sintomas físicos. Então, a característica essencial dos transtornos de ansiedade são sintomas mentais e sintomas físicos. Gente, é claro, você imagina um corpo que está o tempo todo com medo e um corpo que está o tempo todo assustado e um corpo que está o tempo todo preocupado. Aqui corpo e mente, tá, gente? Na verdade, corpo e mente é uma coisa só. A gente separa só para entender. Mas imagina, sua mente está o tempo todo acelerado. Seu corpo também o tempo todo acelerado, ou com medo ou com preocupação, né? Certamente você vai ter diversos sintomas físicos. Coração acelera, falta de ar, palpitação, tremores, suadeira, sem contar os pensamentos acelerados, muitos planos, né? Ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, ah, eu preciso fazer isso, meu Deus, vai acontecer isso, se eu não passar nessa prova, eu nunca vou ser ninguém na vida, se eu nunca for ninguém na vida, ninguém vai me querer, e aí eu vou acabar sozinho, se eu acabar sozinho, sem dinheiro, sem emprego, na miséria, minha vida vai ser um fracasso, vai dar tudo errado, eu vou perder tudo, ninguém vai me querer, e aí fica um eterno e se, né? E se eu ficar doente, e não tiver plano de saúde, se acontecer isso, e fica aquela roda mental do e se que nunca acaba, que nunca tem fim. Por que esse e se não tem fim? Justamente por ser algo imaginário, por ser algo mental, porque se fosse algo real,
você poderia ir lá e resolver. Imagina, olha, eu vou fazer uma viagem, aí eu vou preparar as coisas, eu vou olhar meu carro, eu vou ver se tem gasolina, álcool, vou fazer uma revisão, vou trocar as coisas que preciso trocar no carro. Ok, tudo isso eu tenho controle. Tudo isso eu tenho controle. Agora, se eu começar, e se chover, e se tiver um trânsito, e se o pneu furar, e se o pneu furar e o outro pneu já tiver furado, você pode até ir lá e checar algumas coisas, mas chega uma hora que esse e se ele precisa acabar, porque não tem fim. É um eterno e se que não tem fim. E aí a pessoa começa a buscar soluções para algo que não aconteceu e o que é pior, não tem como ter solução, porque é algo imaginário, não é algo real. Mesma coisa eu falar, olha, e se tiver um terremoto aqui no Brasil? O que eu vou fazer? Não tem muito o que eu planejar em relação a isso. Claro, se eu fosse uma pessoa, um geólogo que trabalha com isso, tudo bem. Se eu for um geólogo que trabalha na defesa de abalo sísmico, aí tudo bem, a pessoa está fazendo o trabalho dela, ela tem o que fazer. Ela vai dar um sinal, vai dar alerta, vamos sair. Agora, você aí na sua casa, se você ficar, e se tiver um terremoto, o que eu vou fazer? Sabendo que aqui não é frequente ter terremoto, que não tem terremoto aqui, é uma tensão muito grande para algo que não tem o que fazer. É o que a gente chama de preocupação improdutiva, tá? E os medos em excesso que vão ser os responsáveis pelos sintomas físicos, como coração acelerado, falta de ar, palpitação, né, gente? A gente fala. Um dia me perguntaram qual que é a diferença de palpitação para ataque cardíaco. Alguém sabe a diferença de palpitação para ataque cardíaco? Que é algo muito frequente também, tá? A palpitação, a taquicardia, na verdade, tá? É o que? A taquicardia é o coração acelerado, o coração batendo rápido, o coração muito acelerado. Isso é a taquicardia, tá? A palpitação são algumas arritmias benignas, que a gente chama de extrasístole. É aquela sensação de que o coração vai sair pela boca, tá? Então, taquicardia, coração acelerado. Palpitação, sensação que o coração vai sair pela boca. As crises de ansiedade podem surgir de forma inesperada, ou seja, do nada, a pessoa está de boa, tranquilo, não aconteceu nada, tá? De forma inesperada. O que vai causar muita tensão e muita angústia para as pessoas que já sofrem com transtorno. Porque uma coisa é você estar aqui e falar, meu Deus, aconteceu um problema, uma pessoa da minha família ficou doente, teve um assalto na minha rua, uma pessoa morreu, enfim, tem algo que você consegue identificar a sua crise de ansiedade. Mas muitas vezes a crise vem sem você saber exatamente o porquê ela está vindo. Principalmente no transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico vem de forma inesperada. A pessoa está de boa, a pessoa não aconteceu nada. A pessoa fala, gente, eu estava tranquila, eu estava sossegada, não aconteceu nada na minha vida. E do nada eu começo a ter crises e mais crises de falta de ar, tremores, sensação de sufocamento, palpitação, taquicardia, dor ou desconforto no peito, asfixia, como eu falei, tontura, instabilidade, vertigem, né? Sensação de desmaio. A pessoa descreve calafrios e ondas de calor. Ou então o que a gente chama de parestesia, tá? Que é aquela sensação de formigamento na mão, ou então de queimação, né? Nas mãos, nos pés. Medo de perder o controle, medo de enlouquecer ou medo de morrer. Isso também é muito frequente, tá? E aqui é interessante que se a gente observar uma crise de pânico, como eu falei, esses ataques eles vão ser inesperados, tá?
Ataques inesperados, a pessoa está do nada. Tem relatos, gente, que a pessoa acorda assim, ataques noturnos, ou seja, a pessoa está dormindo. A pessoa está dormindo e acorda de madrugada tendo um ataque. Então, não necessariamente eu tenho uma causa que eu consigo identificar. Claro que a gente tem que perguntar, poxa, aconteceu alguma coisa? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu tive essa crise quando eu, sei lá, quando eu tive uma ruptura amorosa, quando eu fui demitida, ou então, quando eu vi uma barata. As pessoas que têm fobia específica, por exemplo, de barata, lagartixa, escorpião, enfim, né? Pode ter um ataque de pânico secundário a um evento, mas muitas vezes não. Muitas vezes não tem um gatilho, tá? Muitas vezes vem do nada. E isso é um ponto importante de falar, porque muitas vezes as pessoas julgam, mesmo querendo ajudar. As pessoas começam, pô, mas não tem motivo para isso, tá tudo calmo, tá tudo tranquilo e você tá desse jeito. Não tem motivo nenhum, olha para mim, para com isso. Por que você tá tendo essa crise? Você não tem motivo nenhum para estar assim. Sua vida tá muito boa, sua vida tá uma maravilha. E aí as pessoas muitas vezes começam a falar como se tudo tivesse que ter um motivo. Claro que existem causas para isso. Mas não necessariamente as causas que as pessoas imaginam, né? As pessoas imaginam que para você ter algum problema na esfera emocional, você tem que ter um motivo aparente. E as pessoas se julgam muitas vezes sabichonas, sabem de tudo e já saem palpitando em tudo. E isso muitas vezes acaba atrapalhando. Então esse é um aspecto, tá? Da ansiedade, que são essas crises de ansiedade. O outro aspecto, como eu falei, a gente vai para a esfera das preocupações. É aquela pessoa que está mais... Ela não tem... O outro aspecto é aquela pessoa que não tem tantos sintomas físicos, como eu descrevi aqui agora. Mas é aquela pessoa que está mais o quê? Inquieta, irritada, nervosa. A pessoa muitas vezes ela não tem tantos sintomas físicos, mas ela fala que está o tempo inteiro nervosa, irritada. É comum a pessoa falar assim... Eu tenho a sensação que eu estou com os nervos à flor da pele. Isso é uma palavra que os pacientes descrevem no consultório, que inclusive está escrito nos livros. Às vezes, gente, de tanto as pessoas relatarem isso, de tamanha frequência, as próprias palavras dos pacientes vão para os livros. De tão frequente que é. Né? Sensação de nervos à flor da pele, comum. Cansaço, gente. A pessoa fala, olha, eu estou esgotada, eu não tenho energia para nada. Sensação de cansaço tremenda. A pessoa fala, meu Deus, eu estou muito cansada, eu estou esgotada. E aí a pessoa mesmo fala, olha, mas eu não entendo, eu não tenho motivo para estar cansada. Porque final de semana eu fiquei descansando, até que eu não trabalhei tanto... Eu fiquei mais deitada, mas a pessoa se sente muito cansada, mesmo sem ter motivo para estar cansada. A sensação é que a pessoa está esgotada. Claro, né, gente? Se o cérebro está muito acelerado, o gasto energético para manter um cérebro, para manter um sistema nervoso funcionando nesse nível aqui, é como se a pessoa estivesse funcionando no 220. Para manter uma pessoa funcionando no 220, essa pessoa vai o quê? Essa pessoa com certeza vai estar esgotada, mesmo sem aparentemente não ter feito nada. Mas ela está fazendo muito, mas ela está fazendo muita atividade mental. Ou seja, ela pensa muito, mas faz, às vezes, executa o que tem que fazer pouco. E aí gera mais sensação de cansaço, de angústia, tédio. Por quê? Né? Ela fala, caramba, eu estou esgotada, eu não fiz nada, mas eu estou esgotada. Né? Tensão musculares ou então dores. Tá? E aí qualquer tipo de dor, né? Dor muscular, mas às vezes tem também dor no estômago, dores de cabeça, dores de um modo geral. E claro, né, gente? Uma pessoa com a mente acelerada desse jeito, né? Irritada, acelerada, nervosa e cansada, com dor, vocês acham que essa pessoa vai dormir bem? Normalmente não.
né? Até porque se a gente pensar que a ansiedade está muito associada com essa preocupação, com a tensão, às vezes com o medo, a pessoa tem que estar em alerta. A pessoa está o tempo inteiro alerta para resolver as coisas. Então a pessoa está num estado de alerta. Eu preciso resolver isso, eu preciso pagar essa conta, eu preciso falar isso com fulano, eu preciso falar isso com ciclano. A pessoa está o tempo inteiro ligada no 220. Claro que essa pessoa não vai o quê? Dormir, né? Ou vai dormir muito mal. E aqui não só em termos de quantidade de horas, mas também de qualidade. A pessoa muitas vezes relata que não dorme muitas horas, ela fica o tempo todo vigilante, e mesmo quando dorme, tem pessoas que falam que dorme, mas é um sono pesado, um sono carregado, um sono ruim, onde a pessoa, além de demorar para pegar no sono, ela acorda várias vezes, fica lá e muitas vezes deita e fica passando o filme, né, dos pensamentos na cabeça da pessoa. Às vezes as coisas que ela ficou pensando durante o dia, que ela não fez, porque a ansiedade, quando ela é muito intensa, muitas vezes ela impede a pessoa até de realizar as coisas. Então, muitas vezes, além desse pensamento acelerado, não raramente a pessoa vem com sentimento de culpa. E pior, né? Muitas vezes ela escolhe para ficar refletindo sobre o que não fez e se culpando. Muitas vezes ela escolhe o horário da noite. E aí realmente não dorme, né? Tira o sono. Além disso, gente, uma pessoa com uma mente acelerada, olha lá, uma mente acelerada, irritada, nervo à flor da pele, tensão muscular, dor, cansada e dormindo mal, como que vai estar a memória e a concentração dessa pessoa? Memória e concentração vão estar muito ruins. Então, normalmente a pessoa vai reclamar também prejuízo cognitivo. Memória ruim, esquecimento, brancos na mente. A pessoa fala, olha, eu não estou conseguindo gravar nada, minha memória está muito ruim. Velocidade do raciocínio, a pessoa fala uma coisa para outra, né? Que a pessoa te fala uma coisa, você tem uma certa dificuldade, às vezes, de raciocinar, leva um tempo maior para a pessoa raciocinar. Então, memória ruim, velocidade do raciocínio ruim, né? Essa parte de concentração muito ruim. Muita gente até fala, eu acho que eu tenho TDAH. Na hora que você vai ver, essa pessoa está tendo, na verdade, um transtorno de ansiedade, tá? Então, resumidamente, ansiedade é isso tudo, tá? E se resume em duas palavras, tá? E se resume basicamente em medo e preocupação, tá? Gente, então olha só. Medo e preocupação resume isso tudo aqui que eu estou te falando, tá? Se a gente pegar os sintomas físicos da ansiedade, eles vão estar muito associados com medo. Se a gente pegar os sintomas mentais da ansiedade, vão estar mais associados com a preocupação, tá bom? Então essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia da gente... Olha lá, me sinto com HD cheio, a Betânia está falando. E é bem isso mesmo, né, Betânia? Essa sensação de cansaço. As pessoas falam, olha, eu estou esgotada. E foi boa essa analogia sua, porque o HD cheio normalmente deixa o quê? Deixa o computador lento, deixa o computador devagar. Então é aquela pessoa que muitas vezes mentalmente ela está esgotada, ela está cheia, ela está carregada, mas ela não consegue fazer muito as coisas justamente por isso, porque está lotado. E o grande problema é que esse cheio é um cheio de coisas muito mais mentais do que reais, né? Isso é que é o grande problema. Bom, então, e aí, gente? Alguém, diante disso tudo que eu falei aqui, né? Alguém falou, olha, ansiedade é viver no futuro, isso e aquilo. Vamos tentar entender isso aqui melhor, né? As pessoas, de um modo geral, elas confundem o que é ansiedade, tá? Ou, no mínimo, simplificam, tá? Ou, no mínimo, simplificam. É muito raro, muito frequente as pessoas conhecem um aspecto da ansiedade e já começa a falar frases do tipo, ansiedade é viver no futuro.
Teve uma vez que eu fiz uma publicação sobre isso aqui, falando que não era bem assim. Algumas pessoas, tá? Infelizmente, alguns até vieram até alguns psicólogos falar comigo, não, claro que é viver no futuro. Você tá viajando, ansiedade é viver no futuro sim e tudo mais. Gente, por que isso? De fato, a ansiedade, ela tem uma conotação associada com o futuro. A própria definição de preocupar é antecipar, eu me ocupo antes da hora. Ok, mas ansiedade não é só isso. Até porque existe, tá? A preocupação produtiva e a preocupação improdutiva. Então, falar que a ansiedade é viver no futuro tá totalmente errado? Não. Mas não é 100% verdade, por quê? Primeiro, nem todas as crises de ansiedade a pessoa está vivendo no futuro. Por exemplo, uma crise de pânico inesperada, a pessoa não está pensando em futuro, não está pensando em nada. A gente tem inclusive sintomas físicos, alterações neurovegetativas, sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo simpático. Independe do pensamento em alguns aspectos. Então, se a gente separar aquelas três aspectos, né? Pensamento, emoção e comportamento, normalmente, em boa parte dos casos, principalmente no transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem sim a questão de preocupar com o futuro, da preocupação. Então, talvez, para os transtornos da preocupação, entre eles o principal é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Para o transtorno de ansiedade generalizada, essa frase ela até se aplica um pouco, mas não é só isso, tá? Além da preocupação de antecipar o futuro, eu tenho a intolerância à incerteza. A pessoa ela quer ter um certo controle de tudo, né? A pessoa quer ter um controle de tudo. É muito mais a intolerância à incerteza é uma característica muito mais marcante até da ansiedade do que simplesmente falar que é uma preocupação com o futuro. E a própria desregulação do medo, que é a questão das fobias, que seria um medo exagerado. Então, existe algo sim associado com o futuro, mas não é só isso. Isso é uma simplificação grosseira do que é o problema. E muitas vezes isso aí vai justificar até questões preconceituosas. Não vai justificar, mas muitas vezes isso vira até um preconceito. Do tipo, virar para uma pessoa e falar assim, olha, para de preocupar com o futuro e sai da sua ansiedade. Como se fosse algo simples assim, né? Lembrando também que preocupar com o futuro nem sempre é algo ruim. Muitas vezes pode ser algo bom. E aí a gente vai diferenciar aquela preocupação que é produtiva da preocupação improdutiva, tá? Preocupação produtiva tem solução imediata, não ocorre em cadeias do tipo e se, e está relacionada com um único evento. Por exemplo, preocupação produtiva. Minha live é às 20 horas. Nossa, quantas horas são agora? Falta 5 para as 8, então deixa eu começar a live, tá na hora. Como é que está a iluminação? Como é que está o microfone aqui? Como é que está a bateria do celular? Isso é uma preocupação produtiva. Tem uma solução imediata. Preocupação improdutiva. E se as pessoas não gostarem do que eu falar? E se as pessoas me criticarem? E se as pessoas me julgarem? Perceba que eu não tenho controle sobre isso. Claro que se as pessoas não gostarem muito e fosse repetindo, eu tenho que rever alguma coisa. Mas eu ficar pensando, se uma, duas, três pessoas que estão me vendo aqui, ou 10, 20 não gostarem, eu não tenho controle sobre isso. Não tem como eu entrar na casa de cada um de vocês, no celular de cada um de vocês e saber exatamente o que vocês gostaram, o que não gostaram. Eu posso até ter uma média para tentar melhorar depois. Mas se eu ficar o tempo inteiro querendo ter certezas e mais certezas e mais certezas, isso é uma preocupação improdutiva. Por que é uma preocupação improdutiva? Primeiro, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho certeza sobre isso. E nunca vou ter. Por quê? Porque o mundo, o nosso mundo que a gente vive, no planeta Terra,
ele não oferece certezas de nada. A gente não tem certeza de nada. O mundo não nos dá essa certeza. Mas o ansioso, quem tem ansiedade generalizada, ele quer ter certeza. Ele quer ter certeza. Ele quer ter certeza se tudo vai sair do jeito que ele planejou. Só que o mundo não oferece essas certezas. E ficar correndo atrás dessa certeza só vai gerar mais sofrimento. Então, um aspecto central no tratamento do TAG é aprender a conviver com a incerteza e não ficar correndo atrás de certeza. Porque correndo atrás de certeza é correr atrás de algo que você nunca vai ter, que é a certeza das coisas. O que você pode fazer é diminuir a probabilidade de você ter um desfecho negativo, tá? O mundo não nos oferece certezas. Então, ansiedade não é apenas viver no futuro, tá? Existe um aspecto correlacionado com o futuro, mas normalmente as pessoas que estudam pouco ou que não estudam nada e ficam criando perfil no Instagram, só sabe isso e aí fala só isso, né? Mas ansiedade não é apenas viver no futuro. Existe um componente de ansiedade, mas não é só isso, tá? É uma simplificação da simplificação da simplificação. A Mendes está me perguntando se o TAG tem cura. Eu acredito na cura do transtorno de ansiedade generalizada, sim. Mas essa cura não vai acontecer apenas com um remedinho milagroso. Vai envolver muitas vezes medicamento e vai envolver um esforço ativo de quem tem. No sentido de buscar autoconhecimento, buscar psicoterapia, evitar o uso de álcool, fazer atividade física, fazer psicoterapia e muitas vezes tomar medicação. Aí sim a gente pode falar em cura, tá? Ah, mas eu não quero abrir mão da minha maconha, eu não quero abrir mão da minha cachaça, eu não quero abrir mão disso. Aí, sem chance, tá bom? É um processo ativo que envolve uma série de fatores. Um remedinho milagroso que você vai tomar e vai resolver, isso aí não tem não, tá? Mas, a partir do momento que você se compromete de verdade com o tratamento, sim, eu acredito sim, tá bom? Miriam, se a ansiedade altera a pressão, tá? Gente, ansiedade altera a pressão sim, tá? Então assim, às vezes você regula você regula a ansiedade, você melhora a questão da pressão e muitas vezes você até ajuda a vida do cardiologista e às vezes o cardiologista até vai diminuir o medicamento ou vai tirar. Então sim, a ansiedade pode aumentar a pressão, tá bom? Lembrando que eu falei aqui da preocupação produtiva e também o medo, né, gente? O medo ele pode ser protetor, né? Imagina você numa rua deserta, você não conhece nada e você fica com medo. Isso não é uma ansiedade patológica, isso é uma ansiedade normal. É um medo que você está tendo de ser assaltado, de sofrer alguma coisa, enfim, né? O medo, ele pode ser útil ou ele pode ser prejudicial, vai depender da intensidade. Você está numa rua deserta, perigosa, morrendo de medo, isso não é uma ansiedade do mal, isso é algo protetor, né? Bom, gente, a live era sobre a diferença de ansiedade e depressão, né? Eu estou na ansiedade ainda. Olha lá, se não der tempo de eu falar tudo que eu preparei para hoje, a gente continua na quarta-feira, tá? Eu não vou acelerar, eu vou falar devagar aqui. Se eu for percebendo que já está dando aí 1 hora e tal, eu paro e a gente retorna o assunto na quarta-feira. Até porque eu acho às vezes interessante responder algumas coisas aqui, tá? O medo também nos impede de fazer coisas erradas. Imagine um ser humano sem medo de nada. Um ser humano sem medo de nada é muito difícil, mas normalmente um ser humano que tem muito pouco medo, ele morre rápido, né, Olígia? Então, na verdade, o medo ele tem um efeito protetor, sim, você está certíssima. Protege de fazer coisas erradas, protege de... salva vidas, na verdade, né? Pessoa sem medo,
Os mais corajosos são os primeiros a morrerem, né? Então, assim, o medo possui uma função não só negativa, perfeito. Todo medo, todas as emoções, né, de um modo geral, elas têm uma função. Infelizmente, infelizmente não, até felizmente, a grande questão aqui é que as emoções, a maioria das emoções, elas têm um caráter na gente que a gente não gosta. A gente não quer sentir as emoções. Mas não necessariamente aquela emoção que é algo que a gente não quer sentir, ela é ruim, tá? Por isso que essa classificação em emoções negativas e emoções positivas, isso não é muito bom. É melhor a gente pensar assim, olha, emoção que é ruim de sentir e emoção que é boa de sentir. A maioria das emoções, tá? São emoções que são ruins de sentir, tá? Mas elas têm uma função. Toda emoção tem uma função. A raiva tem uma função. O medo tem uma função. A alegria tem uma função. Isso vai virar doença, vai virar transtorno quando perde a sua função original. Se eu tenho uma raiva e eu sei usar bem essa raiva, ótimo que eu tenha essa raiva. Ótimo que eu tenha essa raiva. Né? O grande problema é quando essa raiva perde a função. Um exemplo. Se eu fui injustiçado de alguma forma, eu fico com muita raiva e vou lá na justiça buscar os meus direitos, eu estou usando essa raiva de uma forma adequada. Olha a função da raiva aí. Ok. Agora, se eu tenho uma raiva, eu quebro a cara de alguém, mato alguém, bato em alguém, faço isso, faço não sei o quê, perdeu a função. Por quê? Ela não vai me aproximar dos meus objetivos. A grande questão, a pergunta aqui é, o seu comportamento, aquilo que você faz, te aproxima ou te afasta dos seus objetivos de vida? Essa é uma pergunta que poucas pessoas fazem, né? Mas é interessante saber, aquilo que eu faço está me aproximando ou está me afastando dos meus objetivos? Imagina que eu chego numa loja e uma pessoa, sei lá, uma pessoa me passa a perna. Uma pessoa me passa a perna e eu fico com muita raiva. Eu chegar lá nessa loja, estou morrendo de raiva, eu chegar lá nessa loja e dar um soco na cara do vendedor, isso vai me aproximar ou vai me afastar dos meus objetivos? Qual que é o meu objetivo? Resolver o meu problema. Isso vai me afastar dos meus objetivos. Agora, se eu vou na defesa do consumidor, se eu vou, né, chamar o gerente da loja, conversar, isso vai me aproximar dos meus objetivos, que é resolver o meu problema. A grande questão é, aquilo que você está fazendo está te ajudando a resolver o seu problema? Ou está afastando você do seu problema? Isso é uma pergunta interessante. Olha, o que você está fazendo te ajuda a resolver ou piora tudo? Se eu dou um soco na cara do vendedor, provavelmente eu vou preso. Aí que eu perdi a razão totalmente. Então, me afasta por completo dos meus objetivos. Então, foi excelente quem perguntou a questão que toda emoção tem uma função. Sim, toda emoção tem uma função. E aí, quando eu uso essa emoção a meu favor, por mais desagradável que possa ser essa emoção, isso é bom. Nem sempre sentir exatamente aquilo que a gente gostaria de sentir é o mais adequado. Imagina, você está lá no meio de uma selva, você depara com uma cobra, você depara com um leão e não tem medo nenhum. O que vai acontecer com você, além de você morrer? Né? Você vai morrer. Agora, imagina, você está na sua casa, você não tem perigo nenhum, você está na sua casa, você não tem perigo nenhum, está seguro, está tranquilo, e você começa a ter resposta de medo, do nada. Você está dormindo e acorda com resposta de medo, como se tivesse um leão na sua cama. Aí perdeu a função. Aí perdeu a função. Porque se você está numa selva, dá de cara com o leão e tem resposta de medo, você tem a função, está preservado. Qual que é a função? Fugir do leão ou lutar com o leão. Agora, se você tem a resposta de medo na sua cama, sem leão, sem nada, não faz um sentido esse medo.
Então, é algo que aí virou um transtorno, que aí nós estamos falando de uma crise de pânico. Uma crise de pânico nada mais é do que seu corpo te dando uma resposta de medo, como se você estivesse tendo uma crise, um medo, um pavor de alguma coisa, né? Pânico. Só que, na verdade, não tem nada acontecendo ali. Ou seja, é um alarme falso. O ataque de pânico nada mais é do que um alarme falso. É como se você tivesse uma crise, é como se você estivesse diante de um leão na sua cama, mas não tem nada. É um alarme falso. Por isso que a gente falou lá atrás, essa questão dos ataques inesperados. Os ataques inesperados. Então, gente, não sei se vocês percebem aqui, né, que não é tão simples assim. Ah, depressão é viver no passado, ansiedade é viver no futuro. Vamos todo mundo pensar positivo que já resolveu tudo. Não é tão simples assim, né? Não é algo simples. A Kathleen está perguntando aqui, ó, uma pergunta interessante. Ela está me perguntando: pânico pode ter gatilhos? Aqui, Kathleen, a gente vai diferenciar, tá, o ataque de pânico do transtorno de pânico. Para a gente classificar uma pessoa como transtorno de pânico, não tem gatilho, tá? No transtorno de pânico, a pessoa não tem gatilho. Por que não? Porque o transtorno de pânico nada mais é que o medo do medo. Transtorno de pânico é o medo de ter ataque de pânico que paralisa a vida da pessoa. A pessoa fala: eu não vou na padaria, porque se eu tiver um ataque de pânico lá. Eu não vou na casa do vizinho, porque se eu tiver um ataque de pânico na casa do vizinho. Eu não vou na farmácia, porque se eu tiver um ataque de pânico na farmácia. Eu não vou na faculdade, porque se eu tiver um ataque de pânico na faculdade. Eu não vou trabalhar porque se eu tiver um ataque de pânico no trabalho. A pessoa não sabe quando vem o ataque. Então, o transtorno de pânico, ele não tem gatilho, ele vem do nada. É a própria classificação DSM, para você classificar alguém com transtorno de pânico, ele não pode ser esperado. Isso, inclusive, é algo que agrava, porque a pessoa fica sem saber. Que hora que eu vou ter esse negócio aqui? Que hora que eu vou ter esse ataque de pânico? Não sei, ele vem do nada. Que hora que eu vou ter isso? É o medo de ter o ataque em qualquer momento, sem motivo aparente. A pessoa pode estar calma, inclusive. A pessoa pode estar muito calma e ela desenvolve um ataque. Então, isso é o transtorno de pânico. Agora, o ataque de pânico, esse sim pode ter gatilhos. E aí, praticamente qualquer outro transtorno mental, eu posso ter ataque de pânico. Por exemplo, uma fobia específica. Imagina uma pessoa que tem medo de lugar fechado. Ela fala: meu Deus, se eu entrar no elevador, eu vou ter um ataque de pânico. Imagina uma pessoa que tem medo de barata. Meu Deus, se eu me deparar com uma barata, só de curiosidade, né? A fobia de barata chama catizaridafobia. Olha que termo, né? Catizaridofobia. Não me pergunta a origem desse termo, não, que eu não sei. Mas deve ser grego, latim, né? Mas chama catizaridafobia. Enfim, esse é o medo de barata. Eu vejo uma barata, eu tenho um ataque de pânico. Eu tenho contato com o escuro, eu tenho um ataque de pânico. Na fobia social, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho, eu tenho ataque de pânico. Eu tenho fobia de minhoca. Ver uma minhoca tem um ataque de pânico. Então, gente, o ataque de pânico, ele pode estar presente em outros transtornos. Normalmente uma fobia específica, fobia social, às vezes o excesso de álcool e drogas, né? Excesso, às vezes, de bebida alcoólica, o excesso de drogas, maconha, cocaína, enfim, pode desencadear um ataque de pânico. Então, e as pessoas já estão falando aí, as diversas fobias, medo de palhaço, medo de escuro, medo de multidões, enfim. A grande questão é, se o ataque ele é esperado, imagina, eu tenho medo de escuro, e aí eu vou para uma festa. Eu sei que lá na festa, né, uma festa de dia, ou então uma festa à noite, mas que eu sei que tudo iluminado, uma festa de aniversário, não vai ter escuro.
eu vou tranquilo, porque eu sei que eu estou indo para um lugar que tem iluminação. Se tem iluminação, eu não vou ter ataque de pânico. Eu tenho medo de sapo. Eu vou para um lugar que a probabilidade de encontrar um sapo é pequena. Eu vou tranquilo, porque eu sei que não vai ter sapo lá. Eu tenho medo de palhaço. E eu não estou indo no circo, não estou indo no show do Patati Patatá. Eu vou tranquilo, porque eu sei que eu não vou encontrar com um palhaço. Ou então, a festa de criança, eu posso até perguntar assim, olha, vai ter palhaço lá? A pessoa fala, não, não vai ter palhaço. Eu vou tranquilo. Se tiver aquilo que eu tenho medo, eu tenho um ataque. Isso não é transtorno de pânico. Isso é um ataque de pânico dentro de outro transtorno. E por que é importante diferenciar isso? Porque no transtorno de pânico, o pior do transtorno de pânico é justamente por isso. A pessoa não sabe quando vai ter. A pessoa não tem nem noção. Ela vai virar e falar assim, olha, não tem jeito. O ataque de pânico aqui, qualquer hora pode me dar. E aí a pessoa, muitas vezes, ela começa a desenvolver um outro transtorno. Que é o que a gente chama de agorafobia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Ágora é um termo, esse sim, vem da Grécia Antiga, que significa praça pública. Era o local onde os filósofos, Era o local onde os filósofos se reuniam para discutir política, discutir a natureza, discutir as coisas. Ágora, praça pública. E aí, agorafobia, for traduzir medo de praça pública. Na verdade, a agorafobia é um medo de passar mal em público, medo de multidões. É diferente da fobia social. Na fobia social, a pessoa tem um medo de ser julgada, um medo de ser avaliada em público. Eu vou apresentar um trabalho. O que as pessoas vão pensar de mim? Vou apresentar um trabalho. O que as pessoas vão pensar de mim? Isso é fobia social. A agorafobia não tem nada a ver com julgamento das pessoas. A agorafobia tem a ver com o medo de passar mal em lugares públicos e não ter o quê? Um socorro, medo de passar mal em lugar público. E está muito associado com transtorno de pânico. Até há pouco tempo atrás, a agorafobia era definida como uma complicação do transtorno de pânico. Ou seja, até pouco tempo atrás, falavam-se que não poderia ter agorafobia sem transtorno de pânico. E aí a gente falava, olha, o paciente tem transtorno de pânico com agorafobia. Ou então, o paciente tem transtorno de pânico com agorafobia. Ou então, o paciente tem transtorno de pânico sem agorafobia. Né? Então, essa que é a grande questão, tá, gente? Então, basicamente, eu dei um panorama aqui grande do que é os transtornos de ansiedade, sem entrar em detalhes, claro, em cada um, mas eu acho que os principais deu para a gente entender, tá? Os principais deu para a gente entender. Então, assim, isso aqui é extremamente importante. Olha só, gente, para a gente pensar um pouquinho aqui, então, quais são os transtornos de ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade de separação, agorafobia, transtorno do pânico, mutismo seletivo, fobias específicas, né? E outros. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Nesses transtornos aqui, até porque o nome da live é depressão e ansiedade. Então, gente, falei para vocês o que é ansiedade, né? E o que vem a ser depressão? Não vai dar tempo de falar tudo de depressão, mas não tem problema. Na quarta-feira a gente fala mais, tá? Quarta-feira eu vou falar rapidinho sobre ansiedade e o foco maior vai ser sobre depressão. Porque aí sim, a gente vai entender o que é a ansiedade, que a gente já entendeu hoje. Na quarta-feira eu vou passar
mais rápido, tá? E depois a gente vai falar sobre depressão. Depressão é viver no passado? Será que depressão é viver no passado? Será que depressão é um jeito de ser? É só ser pessimista? Enfim, a gente vai falar sobre isso. Claro que não, já adianto para vocês aqui que não, tá? Depressão não tem nada a ver com viver no passado, tá? Quer dizer, falar que nada a ver é complicado. Tem sim, muitas vezes tem uma conotação, um olhar mais para o passado, um olhar mais melancólico. A gente sabe que memórias emocionais, certas memórias emocionais podem sim, tá, estar associado com memórias emocionais podem estar associadas com o agravamento ou ser um fator que desencadeia um quadro depressivo. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Isso é um fator de risco. É igual falar assim, a causa do infarto é o tabagismo? Não, gente. Tabagismo é um fator de risco importante para o infarto. Mas não é a causa, a única causa. A causa do infarto é a obesidade? A causa do infarto é o sedentarismo? Não. Isso são fatores de risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular, mas não é uma causa única. É uma somatória de fatores, tá, que vão contribuir ou não para o surgimento ou agravamento, tá, de um transtorno mental. Então, na quarta-feira eu vou falar muito mais sobre isso, mas olha só, né? Sintomas da depressão é humor deprimido? Sim, né? Uma tristeza? Sim. Mas é o único sintoma da depressão? Claro que não. Como eu falei no post hoje, né? Humor deprimido, tristeza está presente em vários pacientes, está presente sim. Mas o principal também é perda ou diminuição do interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Ou seja, a pessoa perde o interesse naquilo que antes ela tinha prazer. Perda significativa de peso, alteração do sono, sensação de cansaço, desânimo, sentimentos de ser inútil, capacidade diminuída de pensar, problemas de concentração também, da volição, né? Alguém falando da prejuízos da volição. Volição, gente, para quem não sabe, é uma palavra bonita para a gente falar da vontade. Volição é a vontade, pragmatismo é a capacidade de planejamento. Então alguém falou aqui, ó, volição, né? O que é a volição? Volição é a vontade. A gente vai falar com um paciente muitas vezes deprimido, ele está hipobúlico, ou seja, ele não tem vontade, ele está com um problema na volição, que a volição pode ser hipobúlico, pouca vontade, ou hiperbúlico, muita vontade. Na depressão, normalmente, o paciente está com pouca vontade, hipobúlico, diferente do transtorno bipolar, onde o paciente está hiperbúlico, com muita vontade. Olha só, é o oposto, tá? Normalmente é o oposto. Já o pragmatismo é a capacidade de realizar aquilo que você planeja. Então, na depressão, o paciente ele está como? Ele está hipobúlico, sem vontade de nada, e também está hipopragmático, não põe nada em prática. Claro, ele não está com vontade de nada, não vai pôr nada em prática. Diferentemente do transtorno bipolar, onde o paciente muitas vezes ele está hiperbúlico, com muita vontade, o paciente está hiperbúlico, muita vontade. Tem vontade demais. Ele está hiperbúlico, mas hipopragmático. Não coloca nada em prática. Olha só, no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, também é assim. Muitas vezes, no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada,